Boa noite, Rotina Real. Olha aqui, eu tô tão bem acompanhada já. Eu quero depois que vocês falem se eu sou a pessoa quando eu não tô gravando e se eu sou a pessoa diferente quando eu tô gravando. Porque esse negócio aí de ter duas caras, ó, tava falando sobre isso agora. Autenticidade, hein, galera? Nada de ficar empacotado achando que todo mundo é igualzinho, viu? Boa noite para quem está presente. Muito obrigada por estarem comigo. Sei que para mulheres, mães ocupadíssimas, 8 horas é um horário pegado, mas vocês me priorizaram aqui e eu me sinto muito especial por isso, viu? Então, hoje vamos falar sobre um tema que eu amo. Primavera está chegando, gente. É a minha estação favorita do ano, sabia? Vocês gostam da primavera? É, é aquela estação assim que eu detesto frio, né? É só uma particularidade, assim, uma curiosidade sobre mim. Então, os dias frios me deixam muito tristes. Eu fico morro de frio. Tá todo mundo numa boa e eu tô assim, pé e mãos gelados. E isso tem muito a ver com a minha constituição segundo a Ayurveda, né? Eu tenho bastante vata na minha constituição. E aí o clima frio e seco faz o meu vata ir às estrelas. E aí eu fico com dificuldade de me concentrar, eu fico com vontade de só comer coisinha quente, então eu esqueço de tomar água e me deixa mais seca ainda. Aí eu fico constipada, não consigo ir ao banheiro. Então, vou contar para vocês. Esse negócio de saber o que a estação do ano lá fora, o que o clima lá fora faz com a sua saúde é uma coisa assim que é para a vida, sabe? É um conhecimento que vocês, à medida que forem se aprofundando, vai ser muito maravilhoso. A Clau tá falando aqui que o vatinha dela berra também quando tá frio, né? E agora, esse ano a gente não teve um inverno muito marcado, que não é uma coisa interessante de se dizer, né? Estamos aí todas sob o alerta de crise climática e tal. Mas ainda assim existem qualidades dessas estações que continuam predominantes nesse momento, e é fundamental que vocês saibam e se auto-observem e consigam fazer essa correlação entre como vocês estão, como vocês são e o clima lá fora. A gente faz isso naturalmente quando vai se vestir, né? Ninguém é louca de colocar uma blusa de lã gola alta num calor de 33 graus. Então, para a vestimenta, assim, a gente está sempre bem ligado. Mas e sobre a alimentação? Será que a gente presta atenção? Muitas vezes não. E aí é que tá o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês hoje. Não vou projetar nada, porque gosto de ficar sempre tela cheia, mas já está disponível para vocês o guia de primavera, só baixar, gratuito. Lá tem todas as informações sobre o Ayurveda, sobre os impactos da primavera na saúde de vocês. Então, tanto para a saúde física quanto emocional, porque muitas pessoas não sabem, mas o clima lá fora também mexe com o nosso emocional. E esse guia está maravilhoso. Já vou deixar aqui no chat para vocês pegarem esse guia, baixem o guia. Quem quiser, inclusive, aí baixar agora durante o nosso encontro, é uma ótima ideia, porque daí vocês vão conseguir acompanhar as etapas, né? Vou falar de maneira global um pouco, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão em fases diferentes na jornada do Ayurveda. Primeiro de tudo, para quem não me conhece, eu sou Ana Marchini, eu sou terapeuta ayurvédica e trabalho também com rotinas. Me tornei especialista em rotinas. O Ayurveda é uma ciência milenar, tem mais de 5.000 anos. Antes das pessoas escreverem, já existia o conhecimento do Ayurveda, que naquela época era passada de mestre para discípulo. Era só tradição oral. Então, foi uma tradição que ela foi se concretizando com o tempo, porque as pessoas foram passando as informações umas para as outras e hoje, 5.000 anos depois, continuam tendo validade. Então, o Ayurveda é reconhecido já pela medicina moderna como uma verdade atestada, porque à medida que a medicina vai avançando, os estudos vão avançando e vão vendo que aquilo que se dizia 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, quando começaram a ver os primeiros registros, continua valendo de acordo com a medicina moderna. E essa medicina moderna hoje vai chamar o Ayurveda de medicina do estilo de vida. Então, eu não sei quem aí está ligada nesses termos e tal, mas falar sobre sono, alimentação, atividade física, encontrar esse equilíbrio na rotina, hoje a medicina moderna já está trabalhando como forma preventiva
para manter a saúde e evitar as doenças. Eu, particularmente, acho um caminho maravilhoso, porque se você não tem que curar a doença, você vai conseguir viver mais e melhor, né. Então, a Ayurveda realmente é uma ferramenta muito especial para mim. Durante 6 anos, eu trabalhei basicamente falando sobre a Ayurveda, mas aí tinha uma dificuldade, que é uma palavra difícil, muitas pessoas não conseguem falar Ayurveda, e o mercado também, quando a gente vai falar assim, nossa, até explicar o que é Ayurveda, o que isso quer dizer, a pessoa já foi embora, não quer nem escutar o que eu estou falando, tem nem um minuto para minha palavra. E aí, para conseguir trazer esse conhecimento para mais pessoas, eu decidi traduzir, pegar a parte da Ayurveda que fala justamente sobre rotinas diárias, que todo mundo, quando eu falo de rotina, vai saber o que que é. "Ah, Aninha, mas eu não tenho uma rotina". Então, tem. Pode não ser a rotina que você deseja, pode não ser uma rotina maravilhosa, mas ainda assim você tem uma rotina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas primeiro sobre o aspecto do que a primavera significa. Vocês estão me acompanhando? Tá beleza até agora? Tá bom. Então, assim, ó, a primavera, ela é o chamado uma estação de transição dentro do Ayurveda. Por quê? As estações principais do ano são o inverno e o verão, porque são as estações mais extremas do nosso ecossistema. Aqui no Brasil, até que a gente tem as estações um pouco misturadas e tal, mas em alguns lugares do mundo elas são bem marcadas mesmo assim. E na Índia, onde é o berço da Ayurveda, lá as estações são bem marcadinhas, mas tem as estações de monções, as estações de transição e a primavera ela entra nesse caminho das estações de transição. Então a gente está saindo do inverno, que geralmente o clima como é? Mais seco, porque chove muito pouco, as temperaturas vão baixando, 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 e durante o inverno é natural que a gente busque alimentos mais gordurosos, que a gente busque, comer coisas um pouco mais pesadas, até para conseguir manter o calor do nosso corpo mais alto. Então a gente consome mais o quê? Calorias, né, olha que coisa inteligente. Então a gente vai comendo chocolate, vai comendo queijinho, vai tomando um vinhozinho, tudo isso para manter o nosso corpo mais forte. Por quê? Quando esfria lá fora, naturalmente o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, ele diminui também. O fogo digestivo, ele é a capacidade que a gente tem de digerir tudo que nos toca. Então, são os alimentos, mas também são as emoções, também é o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente lê. Então, imagina que a gente está sendo o tempo todo impactada por muitos tipos de estímulos alimentares e visuais e sonoros, e o nosso corpo tem uma capacidade limitada de conseguir digerir tudo isso que está chegando. E quando esfria lá fora, essa capacidade diminui ainda mais. Então a gente fica dentro de casa, maior parte do tempo, comendo um monte de coisa, mais cheias de calorias, mais difíceis de digerir, com um fogo digestivo muito, muito baixinho. Vai acontecendo que, ao passar do tempo, a gente vai se empanturrando, a gente vai ficando cada vez mais inflamadinho, inflamadinho. Tanto que é normal, durante as estações mais frias, a gente ficar doente, cair a imunidade, sentir o corpo um pouco mais cansado, mais debilitado, mais preguiça. Tudo isso faz parte das qualidades e características do inverno. Não é porque a gente é sem vergonha, é porque a gente está preguiçosa, é uma correlação do nosso corpo com o clima. Então é uma coisa esperada. O que que o Ayurveda vai dizer? Sempre que o nosso corpo entrar na sinergia daquilo, se for bom, mantém, você vai em velocidade de cruzeiro. Se for ruim, você tem que fazer o contrário para equilibrar, tipo uma gangorra mesmo, uma balança. Então, se você está sentindo que tá frio lá fora, tô ficando preguiçosa e tal, ao invés de deitar na cama, pegar um edredom, uma barra de Milka e um monte de pipoca e Doritos, você vai o quê? Fazer uma caminhada, movimentar o corpo, diminuir um pouco os estímulos, para dar condição do seu corpo digerir tudo aquilo que tá rolando lá dentro, tá? Então, vocês estão acompanhando? Beleza? Tá. Então saímos deste cenário e agora a gente está indo para uma estação um pouco mais quente. O que que acontece agora?
toda aquelas toxinas que a gente consumiu, aquele resfriado mal curado, toda aquela ama que está dentro do nosso corpo, e ela fica bem densa mesmo numa constituição mais CAFA, que é água e terra, fica aquele corpo denso, quando começa a esquentar, começa a derreter, começa a derreter. Então, é normal, por exemplo, essa época, voltar umas tosses do nada, tipo, a pessoa nem tá com sintoma de coriza, não é um resfriado, mas é uma tosse louca que vem da onde? O calor está aquecendo o catarro. Às vezes, diarreia, pode aparecer logo quando começam as ondas de calor. Vômito, tudo isso porque o corpo está querendo o quê? Eliminar as toxinas que estão no corpo. Então é muito lindo, assim, fisiologicamente falando, não tanto na experiência, né, mas assim, fisiologicamente falando, pensar que o corpo está tentando dar sentido para aquela toxina que estava embotada no seu corpo. Então é comum nessa época do ano a gente começar a ficar com vontade de comer mais alimentos frescos, ou mais leves, ou não comer. Tipo, não quero almoçar, não vou Uhum. almoçar, não quero, quero ficar aqui, sei lá, fazendo o quê? E continua com uma energia alta, porque é como se você tivesse acúmulo, tivesse reposição, como se você tivesse ali um estoque do inverno que se fez, que foi feito. Então, essa época é justamente a época que a gente pode usar o clima, pode usar a natureza ao nosso favor para o quê? Para fazer aquele detox, porque o corpo já vai querer isso naturalmente. Então, se a gente só der uma certa condição, se a gente comer os alimentos certos, na temperatura certa, na quantidade certa, no horário certo, o nosso corpo vai desinflamar, vai desintoxicar praticamente sozinho. Não é maravilhoso? Fala sério. É muito maravilhoso, né? E aí, qual que é o lance? Quando o corpo está todo intoxicado e as toxinas começam a transitar pelo corpo, começa a dar um tipo de confusão. Porque, é claro, a toxina no corpo causando enjoo, diarreia, falta de fome, a rotina fica alterada também, começa a gente não entender direito o que está acontecendo. Então fica como se fosse um cabo de guerra. Ao mesmo tempo que você quer sair correndo no parque, tipo, meu, nossa, vou sair correndo na praia. Você olha o seu corpo, primeiro, pode ter um efeito visual não agradável, de olhar e falar, meu, da onde veio essa barriga? Que celulite é esse na minha coxa? Então pode ser que dê um primeiro impacto visual. O segundo é, dá vontade, mas quando tem um acúmulo muito grande de toxinas ainda, talvez você não tenha essa disposição, esse motor, essa disposição inicial para começar a se movimentar. Então, mais importante do que deu vontade, vou sair correndo no parque, é começar de uma maneira bem branda e bem leve, reativar o movimento no corpo, começar a tomar uma aguinha morna, aumentar o consumo de água, evitar o consumo de alimentos mais gordurosos, porque não é o desejo do seu corpo, diferente do inverno. No inverno, além de ser bom, gostoso, palatável, a gente tem uma necessidade mesmo para aumentar o calor do corpo, então tá tudo bem. Agora, quando começa a primavera, se você não tá com vontade e é só o hábito de comer aquele chocolatinho ao leite, aquele Milka recheado, aquele coisa com caramelo, pensa bem se você quer. Se auto-observa antes de ir no ritmo que você estava indo no inverno. Porque o corpo meio que ele rapidamente vai fazendo as adaptações. E se você começa a confundir o que é vontade sua com o que é hábito de uma estação que acabou de passar, aí nessa hora você começa a comprometer de novo a digestão do seu corpo, o caminho que estava sendo feito para desintoxicar. Você quer falar, Cláudia? Aninha, sabe que eu queria fazer uma pergunta que eu Pode. fico muito curiosa e você sempre posta sobre isso e eu nunca perguntei. Por que você toma água morna? Por que a água tem que ser Ah, morna de manhã? É de manhã, né, que você toma? tomo. E Tomo assim, na só um detalhe aqui na conversa que eu tô absolutamente chocada com a camisa da, da da Yu. Mi. É Yu? Yumi, Yumi. Gente, sério, eu asmei demais essa camisa, com esse detalhe riquíssimo dourado. Olha, gente, isso aqui eu falo, a gente tem que fazer mais os grupos, porque eu sou apaixonada por vocês sabem, né? Eu falo. Mas a hora que vocês se conhecerem, tipo, a gente tem um grupo de amigas que vocês nem sabem o quanto
todo mundo ia se amar, se abraçar. Tipo, a comunidade que a gente sente falta no mundo, que você se sente meio deslocada. É isso, sabe? É a gente aqui, é bom demais. É isso. Água morna. Muito boa essa pergunta, Clau. A água morna, ela vem desse lugar para a gente reativar o Agni. Então, todo o alimento, tudo que você consome e que está numa temperatura mais baixa do que o seu corpo tá, ele vai precisar primeiro aquecer. Pensa como se fosse uma panelinha mesmo, assim, num fogo. Então, imagina você tá com uma panelinha lá, um fogo bem baixo, você coloca uma alface americana, uma água gelada. Imagina quanto o seu corpo tem que trabalhar para daí começar a conseguir digerir aquele alimento. Então, por exemplo, no inverno tem gente que acha que está arrasando, porque, ai, tô comendo salada, vou emagrecer no inverno. Não vai, porque aquela salada naquele clima frio é dificílima de ser digerida. Então, ainda que é uma salada, ainda que é um abacate, ainda que é uma comida saudável, se a gente não tem potência digestiva, o corpo ele não consegue digerir e aquele alimento não digerido vira toxina. A água morna vem já para facilitar a nossa vida. Então, tudo que fica assim, a gente tem muita velocidade, né? No estômago, no intestino. E imagina como. Eu gosto muito de trazer a analogia da cozinha, porque ela é muito próxima do nosso dia a dia. Então, imagina que você tem uma pia cheia de gordura, aquela gordura, aquele resto de comida e tal, quando você joga água quente. O que acontece? Vai, né? Ela consegue um pouco, ela consegue ser adstringente para aquela gordura que está acumulada. Então, não tomar água gelada, primeiro, eu não tomo água gelada, mesmo no calor, eu sempre tomo água à temperatura ambiente. Porque a água gelada, ela pode apagar o seu acne. É um foguinho, imagina, ai, meu acne tá maravilhoso na primavera, gente. Aí aqui, ó, água gelada. O que acontece? Na prática mesmo, você pega uma fogueira e joga uma água gelada. Aí vai apagar o fogo e vai vir uma fumacinha, né? Essa fumacinha é o que muitas pessoas que têm um acne super potente tomam água gelada e depois falam: tô com azia, tô com queimação, Hum. tô me sentindo mal, indisposta. A minha mãe, ela era assim, ela tomava a água, tipo assim, ela tem muita potência digestiva. Minha mãe é bem pitona, assim, são os elementos água e fogo, né? Então, minha mãe é bem pita, ela trabalha pra caramba, é super ativa, não sei o quê. E aí ela comia, daqui a pouco ela pegava e tomava, meu, sei lá, 500 ml de água gelada. Aí ela sentava no sofá e ficava assim: ai, tô passando mal. Ai, sabe, assim. Aí eu falei: mãe, você tentou já não tomar este volume de água gelada depois de comer? Aí ela parou de fazer e nunca mais se sentiu mal. Então são coisas tão simples, ó, minha irmã tá falando aqui, era assim mesmo, e nunca mais aconteceu isso. Porque o nosso corpo, ele precisa, por exemplo, de não ter uma quantidade absurda de líquido para fazer a digestão. Quando a gente começa a comer, a nossa saliva, a língua, vai mandando enzimas que vão auxiliar na digestão, e a gente precisa dessas enzimas concentradas para conseguir digerir o alimento. Aí você pega essas enzimas que são super potentes para digestão, joga a água como se você deixasse elas super solúveis, aí você não consegue digerir aquele suco gástrico fica um volume absurdo, dá aquela azia bizarra, e aí, né, a troco do quê? Então, eu sempre gosto de recomendar aqui, toma um pouco de água, assim, 200, 300 ml, meia hora antes de comer, observa como que tá a sua digestão, aí se alimenta e depois de uma hora e pouco, mais 200, 300 ml. E nunca, nunca água gelada, porque a água gelada vai atrapalhar bastante o fogo digestivo. E a água quente, ao contrário, vai auxiliar. Porque quando você toma uma aguinha morna, além de fazer derreter essas toxinas, ela ainda ativa o fogo digestivo, porque você bota calor no seu corpo. Então, o seu foguinho que estava baixo, ele sobe. E de manhã eu gosto de tomar por quê? A gente dorme, né? Eu durmo muitas horas, graças a Deus. 12 horas, 10 horas, é uma maravilha, né? Não, durante a semana eu durmo umas 9 horas, assim, que eu durmo umas 9 e pouquinho da noite, acordo umas 6 da manhã, então eu durmo média 9 horas. Aí a gente ficou super desidratada, acordo, raspo a língua para tirar aquelas toxinas que estão na base, né, da minha língua, faço a evacuação, faço xixi e vou tomar água. A hora que eu tomo essa água morna, eu já começo a ativar o meu corpo para, se tem alguma toxina meio parada ainda, ele já começa a acordar de uma maneira bem gentil e já vai fazendo essa limpeza.
Então, é uma coisa muito boa. E depois eu vou tomando água morna até sentir fome. Então, das 6 da manhã até umas 8h30, 9 horas, eu vou tomando ou água morna ou água em temperatura ambiente, para ir fazendo essa limpeza. E assim, gente, eu vou falar, até esses dias eu fiz uma consulta médica, e o médico falou para mim: qual que é o seu nível de estresse? Eu falei: acho que -10. Ele falou: nunca vi, nunca vi. Tá cancelada. Eu falei, ele perguntou pra mim com o que que eu trabalhava, tal. Eu falei que era com a Ayurveda. Ele falou: ah, agora eu entendi, porque ele falou: é uma rotina tão boa das primeiras horas do dia, e essa janelinha assim das primeiras horas, assim, 1, 2 horas depois que você acorda, ela é tão importante para o tom que você vai dar ao seu dia, que se você Uhum. acordou de manhã, evacuou, tomou água, esperou ter fome para comer, não encheu o seu corpo de coisa, é como se o seu corpo ele vai numa boa, assim, ele vai transitando bem. E na verdade, o que a maioria das pessoas fazem é que acorda, celular, Instagram, responder mensagem, olhar alguma coisa que não tem nada a ver, aí, meu, o mundo não tá fácil, a gente vai inevitavelmente ser acometida por alguma questão que nos toca, seja uma queimada, seja um look horroroso, seja várias coisas podem mexer com a gente, sabe? E aí você já começa o seu dia intoxicada voluntariamente por coisas que você poderia ter evitado. Então, eu acho que essa questão assim, de eu ser uma pessoa que eu tenho um nível de estresse baixo, não é porque minha vida, nossa, a menina não tem um problema, imagina. Não, eu tenho várias coisas na minha vida. Mas tudo que eu posso evitar de ter que lidar com estresse alheio, eu evito. Então, eu não assisto televisão mais. Eu escolho muito bem as pessoas que eu vou olhar, seguir, ver conteúdo. O meu ciclo de pessoas é escolhido a dedo. Eu tenho super poucas amigas hoje, que é só gente que agrega. Não fico de fofoca, de conversinha fiada, sabe assim? Então, tudo isso vai diminuindo as cargas de estresse que tem muita gente que está carregando, porque quer saber do MC, da médica, sei lá, que eu não sei o nome dela. Gente, eu sou muito por fora. Mas sei que nem sei se é médica, doutor, é advogado, sei lá, foi presa esses dias. E, nossa, todo mundo falando disso, e eu não tinha ideia de quem era essa mulher. Então, assim, a gente precisa cuidar, porque tudo no final é a nossa digestão. E se a nossa digestão está sendo sobrecarregada por coisas que nem fazem parte diretamente da nossa vida, do nosso cotidiano, é mais difícil que a gente consiga encontrar esse lugar de saúde, bem-estar e etc. Então, olha aqui, a Jaque falou que influenciamos o Rafa. Ah, ele não tá. Ah, não. Ô, Rafa, não, eu achei que a gente tinha conseguido influenciar. Dá uma chance, dá uma chance. Isso que eu falo, assim, o negócio do Ayurveda é experimenta, vê o resultado na prática. Se todo dia, sua vida inteira, você toma uma água trincando e não te faz nada, tudo bem. Mas dá chance para água morna. Às vezes tem alguma coisa aí que de manhã tá difícil de sair, e aí, a hora que toma água morna, consegue. Por exemplo, para mulheres constipadas que têm dificuldade de ir ao banheiro, cara, uma aguinha morna de manhã é maravilhoso. Tem gente que associa ao café, né? A cafeína também dá uma estimulada no intestino e tal. Mas às vezes só a água morna já é maravilhosa. Então, assim, uma coisa é amar água gelada. A Cláudia disse que ama. Vocês podem amar, vocês têm direito de amar o que vocês quiserem, mas lembra que são justamente as paixões que trazem os desequilíbrios para nossa vida. Quando a gente não tem o controle, essas paixões desordenadas é o que tira a nossa saúde. Então, vocês podem amar o que vocês quiserem, mas testa, experimenta e vê. De repente funciona. Às vezes melhora alguma coisa. Não sei. Aninha, não tenho dúvida, porque a coquinha gelada, a coquinha zero gelada, que desce assim, que dá aquela ardência no nariz, é isso daí, é aquela coisa que tira você do caminho certo, entendeu? É isso. E aí o autocontrole fica onde, sabe? A gente precisa saber porque assim, ó, tudo que a gente não controla, a gente se torna refém. Então, é importante que a gente tenha essa noção assim de que a disciplina, se auto-observar, fazer associação, é também um caminho de liberdade. Porque, por exemplo, hoje eu estava falando com a minha irmã mais nova, linda, que está aqui comigo, Marina. Ela mandou um vídeo das pessoas que estão reduzindo o consumo de álcool simplesmente porque estão entrando no estado de mindfulness quando vão para o bar, vão beber. Pô, que saco, Uhum. mindfulness no bar? É, porque você observa, o que que eu estou fazendo aqui?
o que que tá me levando para tomar essa bebida alcoólica? Porque daí a pessoa tá lá, ela não tá nem pensando. Aí começa a ver a correlação dela com o ambiente. Aí toma. Por que que eu tô querendo tomar isso? Qual que é o sentido disso? E aí a gente começa a se livrar de alguns hábitos que a gente não gosta. Quem me conhece, sei lá, uns 10 anos atrás, 6 anos atrás, tem muita gente aqui que me conhece, que vai ver a gravação e sabe. Eu era totalmente do cigarrinho, totalmente do happy hour, totalmente do álcool. Assim, as pessoas achavam que era impossível. Inclusive, eu era divertidíssima nessa época, né? Porque imagina, já tenho esse fogo no rabo, ainda mais tomando um goró e fumando cigarrinho. Então, assim, Hum. era ótimo. Eu importunava todo mundo, eu zoava e tal. Mas aí eu comecei a perceber que às vezes eu passava. A ressaca para mim era péssima, o vata. Vata é ar e éter. Então, éter é o álcool, pensa. Com o ar, que é o cigarrinho. Tipo, o cigarrinho com o álcool, para mim, era a materialização do vata. Só que isso para mim fazia um mal. Depois a minha ressaca era péssima. Aí, para curar ressaca, eu consumi um monte de gordura para me aterrar de volta. Aí, para eu conseguir depois levantar de ter tá de ressaca e comer gordura, nossa, gente, era um looping assim horrível. E sempre acima do peso, porque depois que eu comecei a fazer minhas coisinhas, nunca mais tive problema com peso. E eu, gente, quem me conhece também sabe o quanto que eu como super bem, não evito nada, eu faço tudo que eu quero, mas agora de um lugar de consciência. Então é importante, eu acho, ter o conhecimento, ainda assim, se quiser fazer suas escolhas, todo mundo livre para fazer, mas saber que cada escolha que você fizer e tiver inadequada para o seu biotipo, para o tempo, para a estação e tal, é uma chance que você está perdendo de constituir saúde, de botar um tijolinho a mais, enfim, aí é uma escolha individual, né? E isso também deve ser respeitado. Quero escutar vocês. Tá fazendo sentido aí? Super. Eu nem sei se meu áudio tá ligado, tá Tá, ligado? tá, tá. Tá. Falou super. Que bom. Alguém quer falar alguma coisa? Olha aqui, a Jaque falou que o marido dela é Vata Pitta. É o Pita dele que tá me irritando já, ó. Já sei que é o Pita dele que tá querendo não se entregar à água morna. Teimoso. Tá aqui Mas a desolado. tosse que você mencionou, eu realmente tô com uma tosse estranha, porque eu não tô doente do nada. E você falou da falta de fome. Que loucura isso! De um tempo pra cá, eu não tenho vontade de almoçar. É É. estranho. Eu falei, ué, nem comi de manhã, por que que eu tô sem fome? Nossa, casou assim com o que você falou. E é isso. E é assim, vocês podem observar, por exemplo, as crianças agora, quem tem criança que convive, que pode ter voltado uma tosse de um grande Neida. A Nina tá assim, minha filha. Não tá com coriza, não tá com aquele olhinho de gripe, mas é uma tosse. E à noite ela vem com força, assim. Porque Hum. a temperatura mais alta vai descolando esse muco. Então, assim, por exemplo, agora que a gente está nesse momento de limpeza, evitar alimentos gordurosos, lácteos, açúcar. Tudo isso que a gente sabe que inflama vai dificultar a limpeza. Se diminuir isso um pouco, não precisa ser assim, não vou comer, vou cortar tudo e tal. Se diminuir isso um pouquinho, a gente já vai dar condição do nosso corpo, ele mesmo vai fazer a limpeza. É o corpo mesmo que vai trabalhar, você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você vai precisar fazer é tomar um pouquinho de água morna, se quiser, é, comer alimentos de fácil digestão para não sobrecarregar, porque o corpo sempre vai fazer assim. Ele sempre vai lidar com o alimento mais novo, ele não quer lidar com aquilo que já está estragado. Então, quando você vai comendo alimento mais novo, ele vai deixando o que está mais antigo de lado, e aí vai aumentando a toxicidade do organismo. Então, comendo um pouco mais leve, ele digere rapidinho o novo, e aí ele vai para o mais antigo. É, Hum. comer alimentos, então, todos esses, se quiser cozido e tal. Se quiser comer salada, eu já voltei a comer salada. Eu não como salada no inverno. Eu me despeço da salada lá em março e vou comer salada de novo em setembro. Vocês acreditam? E eu amo salada. Mas se eu comer salada no inverno, é assim, tipo, eu como uma salada meio-dia, 4 da tarde eu tô rotando alface. É bizarro. Só quem é vata vai entender. Tipo, se tiver cebola, então, senhor. Porque minha digestão é muito fraca. Agora, imagina, eu antes de saber disso, eu tinha uma digestão super fraca e eu comia umas coisas assim de arrepiar. Tomava Herbalife, gente. Mandava Nunca. um shake gelado, mas assim, tipo assim, uns.
13 quilos a mais que eu tô hoje, eu tomava tipo 1 litro de chá, 15 ml, do chá da mente e o chá do sei lá do que, quem já foi já sabe. Aí depois tomava mais 500 ml do shake batido com pedra de gelo e ficava rotando aquele negócio o dia inteiro. A Rai arrebentava com o meu acne. Aí eu falava, porra, tô tomando shake na hora do almoço, tô engordando. Por isso, porque daí a próxima comida que eu comia, não digeria. E aí ficava lá no meu corpo. Então é uma coisa muito séria mesmo. Não saber. Eu acho que devia ter um módulo de Ayurveda na primeira série, junto com a alfabetização infantil. Ou as mães ensinarem para seus filhos. Porque, assim, sou muito fã e vejo na prática o quanto funciona. Por exemplo, a parte de eliminação. Que custa, né? Fazer um cocôzinho todo dia, né? Que custa dormir as horas que precisa dormir. Porque quando a gente dorme, nosso corpo faz um monte de coisa boa. Faz um monte de limpeza fina. Aliás, isso é uma coisa importante também. Agora, o sol começa a nascer um pouco mais cedo, né? Então, no inverno é a hora do ano que a gente pode dormir um pouquinho mais. Aí, quando vocês quiserem saber, vocês entram lá no settings do telefone de vocês, vocês vão ver que, ó, vou ver aqui um exemplo. Amanhã, o sol vai nascer que horas? Por volta de 5h58 da manhã. Deixa eu ver aqui, ó. Amanhã vai nascer 6h04. Vai nascer 6h04 da manhã o sol. Eu coloco o meu despertador para a hora que o sol vai nascer. Olha que coisinha bonita. Tô o tempo todo ligado o que vai acontecer. Quando estava assim no auge do inverno, o sol nascia 6h40, 6h38. E aí é legal também vocês verem na localização onde vocês estão. Porque dependendo da posição geográfica, aqui o Brasil que é enorme, né? Um país quase de extensão continental, os horários que o sol nasce são diferentes. Então, quanto mais você está nesse fluxo da natureza, melhor é. E saber que acordou a hora que o sol nasceu, tenta tomar um pouquinho de sol nessa hora, assim, tipo, ter claridade nos olhos, né? Não adianta acordar, ficar deitada na cama no quarto escuro. E saber que dali a 12 horas é a hora de você começar a diminuir as luzes da casa. Por quê? 6h04 da tarde, diminuiu as luzes da casa, daqui 4 horas a melatonina está no auge. Ai, que delícia. Aí a melatonina vai conduzir a gente para aquele sono de baby. Aí a gente dormiu às 10h04 da noite, e aí a gente vai conseguir fazer toda a higiene do sono reparadora. Que a limpeza do corpo só acontece numa janela, que é entre 10 da noite e 2 da manhã. Nunca mais no dia você vai ter essa oportunidade. Agora imagina, aqui a Mick chorou, agora me fez. Eu vou anotar, 10 até as 2. Das 10 às 2. Nenhuma outra hora você vai fazer outros processos metabólicos e tal. Mas a limpeza funda mesmo, aquela limpeza braba. Meu, olha que louco, está nos livros do Ayurveda 2000 anos atrás. Aí os estudos da medicina moderna atestaram isso com o ciclo circadiano. A hora que a galera foi estudar o ciclo circadiano, viu que de fato acontece uma, uma condição absoluta de secretar hormônio, de liberação de cortisol, de um monte de coisa que acontece entre 10 e 2, entre 10 da noite e 2 da manhã. Agora sim, imagina quem está indo dormir meia-noite. Está fazendo metade da limpeza. Quem está indo dormir a 1 está fazendo 25% da limpeza. E essa toxina, ela vai se acumulando ao longo do tempo. Então, hoje você não fez. Mas imagina isso, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira. Então, é só dormir. Tipo, você nem tem que fazer nada. É só dormir. Não tô falando, você tem que acordar e correr 5 quilômetros. Você tem que ver a hora que o sol nasce, acordar o mais próximo possível desse horário. Na hora que você levanta, já vai olhar o sol para dar aquela estimulada, o seu cérebro saber que o dia amanheceu. Dali exatamente 12 horas. E outra coisa, um parênteses. Dali 12 horas você já vai começar a secretar melatonina, mas não toma café, chá, estimulante até depois da 1, 2 da tarde, porque senão o café, ou o chá, ou o estimulante vai também evitar que você consiga começar a produção da melatonina por volta das 6 horas. Aí você começa a diminuir as luzes da casa, começa a entrar num modo mais calmo, diminui o uso de tela, celular. A gente tá fazendo tudo errado agora, mas a gente precisou fazer errado para depois fazer certo, tá? Fica Uhum. comigo, não desliga. É,
Aí evita porque essas luzes brancas, as telas e tal, para os nossos olhos é o mesmo efeito do sol. Ele fala, não posso começar a produzir melatonina, porque ainda tá de dia. E aí, só a hora que você desliga, aí tem duas coisas. Ou daqui 4 horas você vai sentir sono, ou você vai cair dura de cansada com o celular na cara. Pode ser também. Acontece. Às vezes a pessoa fica lá no WhatsApp até o último momento e toma uma celularizada na hora de dormir. Pode ser. Mas aí é porque o corpo já tá exausto, já tá, tipo, dando shutdown à força, sabe? Então, isso é muito importante também que fiquem ligadas, tá? Nesse tipo de acontecimento. E aí, pronto. Aí você dormiu às 10 da noite, eu duvido que você vai dormir até 10 da manhã no dia seguinte. Poucas pessoas conseguem, a menos que estiver muito cansada, aí tudo bem. Ok. E aí é isso, gente. É tão simples. Tipo, a gente mais tem que não fazer coisas do que fazer coisas. O Ayurveda é isso. É tipo uma parada meio de. Não vou falar isso, mas é meio de gente preguiçosa, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam achando, eu preciso fazer, preciso acontecer. Gente, tira um pouco de coisa. Menos estímulo, mais tempo de dormir, acorda na hora certa, movimenta o corpo com suavidade, toma uma aguinha morna, come uns negocinhos de vez em quando, perto do meio-dia, que aí seu Agni tá bom, meio-dia o fogo tá alto, igual o sol no céu, aí meio-dia você come seu milka, você come uns negocinhos assim mais bagaceira, e pronto. É só isso, gente. É tão simples quanto isso. Agora, tá bom. Peninha, que bom, já sei, né? Parece fácil. Mas na verdade eu até sabia disso. Tem gente que fala pra mim, mas até que eu sabia disso que você tá falando. Mas aí por que que não faz, né? Hum. Porque no fundo a gente sabe das coisas mesmo. Tem uma parte que não sabe, né? Uma parte assim de saber detalhes, tipo, a hora que seria ideal dormir, 10 e 2, não é a mesma coisa você dormir das 2 às 10, né? Das 2 da manhã. Entende? Tipo, a quantidade de horas é igual. Se você dormir das, das 10 da noite às 6 da manhã, beleza. Mas se você dormir das 2 da manhã às 10 da manhã, não é. Em quantidade de horas, sim, mas em processos metabólicos completamente diferentes. Então, tem gente que fala assim, mas eu durmo 8 horas por noite. Gente, olha, eu tenho um negócio aqui em casa que é puxado pra mim. Eu falo, é o meu teste do Ayurveda. O dia que eu converter o meu marido, aí, minha filha, eu ganhei PhD. Porque ele é totalmente notívago, tipo, da 10 da noite eu tô indo naná, ele tá passando café. Pensa que coisa doida. Eu falo, amor, não, dá nada. Deus me livre, eu não quero nem ver qual que é o resultado disso. Eu peço pra ele todos os dias, porque eu falo, meu, eu quero viver muito tempo do seu lado. Quero que a gente tenha muita saúde, a gente fique velhinho, bem velhinho junto, assim. Mas ele é uma pessoa que ainda não conseguiu organizar a rotina dele, mesmo sabendo, e eu buzino. Eu buzino no ouvido dele, eu falo isso pra ele tanto, 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 mas não consegue ainda. Então, eu acho que Mas você sabe, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso acontece, mas ele já melhorou muito, assim, de quando a gente começou a namorar e tal. Ele já, nossa, já é muito mais consciente das coisas. É, Mas a gente ter alguém, assim, para levar pro caminho junto, relembrar e tal, com certeza é uma coisa que muitas vezes falta. Olha, minha irmã falou aqui. Ela falou: você também fala pra mim, mas tô no processo. Você tá tentando, mas você tá conseguindo, viu, Marina? Você tá arrasando. Tipo, ela também dormia super tarde, mas ela tem 22 anos, né, gente? Assim, tá tudo bem, tá na fase. Sair à noite e tal, né? Outro momento. Nossa, eu com 22 anos eu falo pra ela. De vez em quando aparecem uns prints do meu Facebook e eu Hum. mando pra ela, falo, ó, como que eu era com 22 anos. Gente, é cada coisa que eu falo. E a Marina, olha, cabeça maravilhosa. Sou sua fã, Má. Te amo. Então é isso, assim. Então acho que ter um ambiente, ter quem auxilia, às vezes até trocas entre pessoas próximas, assim, fala, meu, é importante, vamos dormir cedo, vamos comer bem, tal, 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 porque a gente mesmo vai se ajudando. A Jaque falou que o sono ela conseguiu converter. O Rafa conseguiu? Que bom, Rafael. Espero que você esteja escutando, viu? Que pelo menos o sono você tá dormindo bem. O Rafa, vocês não sabem, um dia a gente estava no grupo de estudos. O Rafa, ele é outro teimoso também. É o meu marido e o da Jaque. Um dia, a gente no grupo de estudos, eu falando, gente, olha, você tem que tomar cuidado, porque algumas misturas de alimentos podem causar intoxicação, tipo leite e fruta e tal. Aí ele me perguntou, e miojo? Ele é do miojão, da Coca Zero com gelo, Clau. Rafael, ele me provoca, deixa ele, deixa ele.
Ele é Não, figurinha carimbada. A Coquinha Zero com gelinho queimando o nariz, eu não vou julgar, porque de vez em quando rola aqui também. Mas eu Chega, também tento. abre, né? Chega, Nossa, abre a narina. chega a abrir, dilata a vista até. Só Ah, que assim, eu tento evitar ao máximo, mas de vez em quando eu cedo porque eu amo demais. Mas o dormir cedo também aqui em casa, assim, a Carol que me ajudou muito nessa rotina, porque na verdade eu preciso colocar ela para dormir umas 8h30, 8h30, assim, no máximo 9. Então, o que que aconteceu? Eu deito para dormir com ela e eu falo, não, eu vou só deitar rapidinho, eu ponho ela para dormir e vou levantar. Mas Você assim, já não escova o acontece. dente? Você já escova os dentes na hora de colocar ela pra dormir? Porque muito tempo eu pulava essa parte e acordava dia seguinte. Então, Agora eu já não, escovo, pelo menos. no começo eu tinha muita plenitude, assim, a certeza plena que eu ia levantar, ia lavar a louça, ia ler um livro, ia fazer, entendeu? Abrir meu notebook de novo. gente, Aí acho que é igual, todas as mães. gente, sério, aí assim, eu acabo dormindo com ela 8h30, 9. Hoje, isso foi quando a gente começou essa rotina. Hoje ela tá com 3 anos. E já deve fazer um ano, assim, que eu durmo 8h30, 9 horas. Não tem negociação pra mim. É 8h30, 9 a gente tá na cama. E é isso. Ah lá. Obrigada da hora extra, viu, querida? Tá aqui comigo 8h45. Ana, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu fiquei chocada que você disse que leite mais fruta pode intoxicar. Sim, se chama viruda rara. Tem alguns alimentos que eles são incompatíveis entre si. Então, é o leite e a fruta. É fruta, por exemplo, tem vários alimentos que a gente come e a gente não se dá conta. Um leite com carne. Então, imagina assim, um Hum, parmegiana. Ah, pega aqui, tem carne, estrogonofe. estrogonofe. Isso. Hum, É muito difícil do corpo digerir. Por isso que, assim, às vezes as pessoas falam, ai, me passa uma receita ayurvédica. Eu até passo, mas é muito difícil sair do, do arrozinho com lentilha, com legumes cozidos, um curry, as verduras cozidas também. Quando vai misturar, por exemplo, fruta, vai fazer uma batida de leite, assim, geralmente coloca alguma especiaria junto, tipo um lassi, que é manga e iogurte, aí bota para uma porção de leite, põe mais uma porção de água, para fazer aquele entendi. iogurte natural diluído com a fruta e aí lança uma especiaria, tipo uma canela, um cardamomo, um hortelã, para conseguir aumentar a digestão. Então, as receitas ayurvédicas, elas naturalmente são equilibradas para a gente conseguir digerir. Então, quando vem, não viria, por exemplo, uma banana com leite, como a gente toma aqui no Brasil, é Uhum. comum, né? Uma batida de banana com leite de vaca. Quando vai fazer com leite de coco, a fruta com leite de coco, que é o que eles consomem mais assim dentro da dieta ayurvédica. É, Uhum. então, todas as comidas ayurvédicas, elas são muito fáceis de digerir. É um tipo de comida parece uma comidinha meio de doente, assim, tipo canja, sabe? Umas comidinha meio bem caldosa, bem fácil de digerir e tal. Eu amo, eu acho uma delícia, me acostumei. é, mas é um tipo de comida que não combina umas coisas muito exóticas, assim, muito, nossa, vários sabores, texturas diferentes. É tipo tudo meio uma papa, sabe? Uhum. Obrigada. De nada. E aí, vocês começarem a observar, assim, os alimentos do dia a dia, é muito normal a gente misturar. Ah, Cláudia, eu vou dizer agora um momento bom da Coquinha Zero. A Coquinha Zero, ela pode ser uma boa ativadora da digestão no momento que a gente vai comer uma coisa muito gordurosa. Então, por exemplo, na hora de comer uma pizza, é melhor comer pizza com a Coca do que a pizza com suco de laranja, por exemplo. Porque o Hum, suco de laranja ele vai fermentar o queijo. Ou tipo parmegiana. O dia que você for nesse lance aí, que você pegar um alimento pesado, tal, não tô estimulando ninguém a tomar coca, tá? Mas assim, o dia que você for, ou você vai preferir tipo uma bebida bem ácida, tipo um suco de abacaxi, que ajuda bastante na digestão, ou hum. pode ir na coca. Porque daí a coca vai fazer o mesmo que a água quente faz. Que vocês já viram? Não tem umas coisas no TikTok que fala joga a coca no ralo, a coca para limpar
a colher de prata. Então, a coca vai ter esse efeito aí. É melhor do que um suco de laranja, que vai fermentar o alimento. Que mais, hein? Eu amo quando vocês participam e perguntam. Falamos então sobre o que é a primavera, né, para o Ayurveda, estação de transição, da onde a gente veio de um corpo mais pesado, estamos indo para um corpo mais leve, e agora a tendência, ó, é o corpo ficar leve, 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 porque no verão, como é muito calor, imagina se a gente tiver tudo intoxicada. Então, essa estação primavera, ela é muito importante para a gente não ficar muito doente no verão. Porque acontece também, se a pessoa vai intoxicada para o verão, aí no verão ainda mistura álcool, umas comidas de Natal, assim, porque aqui o verão ainda pega festas, né? Natal, ano novo, confraternização de empresa, de faculdade, aquela coisa toda, é um complicador a mais. Então, a ideia é limpar agora, chegar bem limpinha, assim, para a jacada que vai ser no final do ano, mas ainda quando for, né, no ano novo, Natal e tal, e bem consciente para não intoxicar, porque aqui ainda a gente tem uma desvantagem que a gente está vivendo essa época de festas, numa época que é bem calor e logo em seguida a gente vai ter muita exposição de corpo. Então, às vezes você nem, assim, né, nem é que tá, ai, nossa, como eu engordei, mas o fato de estar comendo comidas que são muito inflamatórias dá uma sensação de um corpo mais estufado. E aí, gente, eu não quero vocês sofrendo, porque vocês são muito lindas. Não quero que ficar, tipo, noiada. Ah, o meu corpo tem que ser desse tamanho ou desse tamanho. Não é sobre o tamanho do corpo, mas é como vocês estão se sentindo. Às vezes, só de colocar uma alimentação mais leve, de ter mais disposição, de praticar um pouco mais de atividade física, caminhada mesmo, caminhar num parque e tal, isso vai dando uma vitalidade. Vocês vão ativando o prana, que a gente fala dentro da Ayurveda. Vocês vão ativando a força vital de vida que já está dentro de vocês, que às vezes sob as camadas de falta de sono, alimentação pesada, alimento, né, viro da rara, excesso de informação que tá tendo, tudo isso vai deixando a gente um pouco mais apagada, um pouco mais triste, mais cansadas. Então, quero muito que vocês cuidem de vocês assim, em todos os aspectos, porque vocês merecem isso, merecem viver uma vida mais leve para além do físico, mais leve no sentido de tranquilidade, cabeça de boa, sem ficar tão, né, no mental, assim. Porque uma das primeiras coisas que atrapalha, a gente tem vários corpos, né, que são sutis, assim, na nossa camada. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que ele é bem denso, mas a gente tem outros corpinhos sutis, assim, ao redor do nosso corpo. E a mente é um dos corpos sutis. E qualquer coisa mais sutil, quando a gente está intoxicada, os corpos mais sutis são os que sentem primeiro. Então, num corpo muito intoxicado, por exemplo, pode dar confusão de pensamento, pensamento ruim que vai ficar transitando na mente, é, tristeza, depressão. E às vezes é só porque você não está dando condição do seu corpo ficar mais leve, ter um pouco mais de atividade, ter alimento bom, puro. O prana é uma coisa muito maravilhosa. Ele pode ser importado da natureza para o nosso corpo. Então, tipo assim, comer uma beterraba, uma cenoura, uma batata doce, uma escarola, você está trazendo energia vital da natureza diretamente para o seu corpo. Tipo, é muito maravilhoso isso. Aí você pega, pensa no prana, por exemplo, eu como carne hoje em dia. Eu fiquei 11 anos vegetariana, mas hoje eu como carne. Imagina o tipo de energia vital que tem um pedaço de carne. Nem tem, né? Vai ter proteína, vai ter um monte de coisa, mas energia vital, coisa boa, pouco. É, Então, eu sempre pensar sobre esse aspecto também. Quanto de energia vital a gente consegue reconhecer isso pelos nossos olhos? Quanto que esse alimento ele vai trazer vida para dentro de mim? Pensa aqui, um sonho de valsa e um damasco. Pode falar que o sonho de valsa é mais gostoso que o damasco, mas visualmente, aparentemente, é fácil de reconhecer que o damasco vai ter mais energia vital do que um sonho de valsa. Se for uma fruta, porque eu tô falando do damasco que já é quando ele já tá seco, né? Mas quando você pensa numa fruta, eu comi uma pera aqui antes de entrar com vocês, porque eu não queria sobrecarregar a minha digestão para conseguir estar com um pensamento leve. Se eu tivesse jantado, eu ia estar com o meu pensamento com certeza com fluxo mais lento, porque a digestão ela se divide entre
O que eu estou pensando e o que eu estou digerindo na minha barriga. Como o corpo ficar preocupado de o alimento ficar lá e estragar, ele vai sempre priorizar a digestão do alimento. Então, antes de entrar aqui, eu comi uma pera, gente, juro, do tamanho da minha mão, eu tenho uma mão enorme, tamanho da minha mão, suculenta, tipo, eu comia assim, ó, e ela pingava. Quanto de energia vital não tinha nesse alimento, que me trouxe até aqui, com essa energia vital que eu estou agora, às 9 da noite, muitas horas depois que eu já acordei. Então, vocês entendem que dá para gente construir essa vitalidade? Não é tudo do, ai, minha força de vontade, minha constância que está na moda agora, a gente escutar isso. Ah, você precisa ser constante para conseguir ter uma rotina boa. É sobre isso. A gente tem muita ferramenta disponível na natureza que traz essa energia vital para gente. E é isso que eu quero dividir com vocês. E agora, esta estação primavera, é justamente a hora que as frutas começam a entrar no melhor tempo. A gente começa a ter muita abundância de folhas, de frutas, de flores. A gente ficar com um apetite maior, assim, mais afrodisíaco, né? A gente quer coisas mais suculentas, a gente quer coisas mais frescas, que tem um cheiro mais gostoso. Fica muito assim. Uma das principais frutas que começam nessa época é o caju. Quem já comeu um caju verdadeiro, assim, a fruta madura? É um absurdo de delicioso. Tipo, é um negócio assim que chega a ser orgástico, sabe? E essa hora, assim, que eu falo que é a hora que os passarinhos estão saindo do ninho, é a hora que a gente tem. Para mim, assim, se eu tivesse que falar o que que é a primavera em uma palavra, é renascimento. É a gente sair daquele lugar, daquela hibernação, daquela toca e voltar para uma vida. E é uma vida nova que está te chamando. É uma vida abundante, é uma vida bonita, é uma vida de dia. Você passar mais horas de dia, mais horas na claridade, vendo o sol, sendo exposta, expondo a pele ao sol, sem medo, sabe? É, não, né? Claro que assim, no rosto não, mas no corpo, passar né, tomar um solzinho sem proteção solar para aumentar a vitamina D, comer uma comida gostosa, chupar uma mexerica inteira depois. Gente, é tanta coisa boa, tem tanta coisa maravilhosa na vida. Eu falo, cara, a vida é muito, tipo, a vida é muito, muito maravilhosa. Muito, sei lá, eu amo viver, amo tudo isso que a natureza tem para oferecer pra gente. E eu acho que às vezes é uma pena, assim, que a gente não usufrua de tantas maravilhas que estão disponíveis. Ai, porque tô com pressa. Ai, vou tomar só esse cafezinho preto aqui. Ai, não vou me deleitar com essas frutas gostosas. Ai, que preguiça de descascar uma fruta, de cortar uma salada, de lavar uma folha. A natureza é muito abundante. Eu falo para Nina, cada vez que eu abro uma mão assim, eu falo para ela, olha, filha, cada semente desse mamão pode ser um mamoeiro. Já pensaram nisso, gente? Tipo, que uma árvore, ela dá os frutos e dentro dos frutos tem a quantidade de árvore, não é a quantidade de frutos que ela vai dar. Tipo, a natureza é bizarramente abundante, ela é maravilhosa, assim, é um nível. Quando você abre uma mão, você vê aquela cor, né? Uma mão papai, eu adoro mamão. Aquele caroteno forte, aquele laranja, aquela água, aquele sumo que você põe na boca, doce maravilhoso, cheio de sementinha do mamão dentro. Ainda bem que eu não fumo maconha, né, galera? Imagina. Nunca mais vou olhar uma mão do mesmo jeito, assim. Nunca me marca, tipo, abre uma mão, me marca no Instagram, Ninha, tô comendo uma mão, vem. Tipo, é isso, cara, porque a gente às vezes tá tão sobrecarregada pelas coisas ruins do mundo que a gente para de ver o que é lindo. Esses dias, a gente está passando por uma fase muito difícil no sentido de crise climática, isso é uma coisa que me preocupa muito. E aí eu vi uma pessoa falando assim no Instagram. Quem eu ver falando que céu maravilhoso, esse sol laranja, não sei o quê, eu vou dar um follow e vou xingar. Aí eu pensei, não, tudo bem, eu consigo entender essa indignação e tal, mas se a gente não puder mais olhar a parte bonita da vida, o que que resta pra gente? Se a gente não conseguir, não puder celebrar, sentar à mesa, dividir uma mão com a sua família, comer concentrada ali aquela maravilha que você está comendo. Quanto que custa uma mão? Cara, na vida da natureza é uma coisa muito louca, muito mágico. E eu tô falando sobre o mamão, mas tem o morango,
tem. Nossa, tanta coisa. E se a gente começa a ver no dia a dia essas pequenas coisinhas que a gente poderia importar de fora para dentro, tipo, a vida começa a ganhar outras cores, assim, outros contornos. A gente para de se preocupar com mesquinharia, mesquinharia, coisa, detalhezinho que alguém disse. Não, você vira e sai andando. Você fala, ai, meu, vou pra lá comer mamão hoje. E agora a primavera é tudo isso. Muitas frutas maduras, maravilhosas, doces. E por isso que é uma estação que eu amo tanto. E eu queria muito fazer essa aula de boas-vindas à primavera como uma reverência à natureza, como uma reverência à nossa saúde. Pode não estar a melhor saúde do mundo, pode ser que você não esteja no nível 0, -10 que eu esteja, mas é possível. Eu nem sempre fui essa pessoa, mas quando eu consegui me conectar com os pequenos milagres que estão ao meu redor na vida, a vida ganhou outros sentidos e outras formas. E aí eu comecei a existir de outro jeito também. Então eu queria muito, 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 de alguma maneira, conseguir trazer, assim, uma vontade de vocês comerem uma fruta amanhã, se comer, me conta, comer com essa outra mentalidade, essa outra concentração. Tá mais atenta às cores do céu quando o sol tá nascendo, é lindo demais, é lindo demais. Agora ficam uns tons de rosa e roxo, assim, que nossos olhos, quando veem isso, é emocionante. Pisar na grama, respirar a brisa da manhã é diferente, escutar os sons da manhã, tudo é diferente. E quando a noite chegar também, dá a oportunidade do corpo descansar, assimilar tudo que viveu. E aí a gente entra nesse ciclo bom, assim, um ciclo virtuoso mesmo, de saúde, bem-estar, longevidade, que a gente merece. Viu? Ó, 21 horas, hein? Para honrar o tempo de vocês, porque eu sei que é precioso. Só quero perguntar se tem mais alguma coisa aí que alguém queira partilhar, se fez sentido essa conversa. Faz muito sentido. Quando você fala sobre tomar cuidado, é ter esse cuidado com o que a gente consome, não é só alimento, né? Não, não. Hum. É inclusive coisas materiais, por exemplo. Vai ter uma aula, vocês sabem que vai ter encontro hoje, aí tem terça da semana que vem, quinta e sábado, dia 21. Então é 12, 17, 19 e 21. A gente vai falar sobre várias coisas. E um dos encontros que eu vou trazer é justamente sobre as formas de consumo que a gente pode evitar. Mas é o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente veste, como está o nosso ambiente doméstico, as relações dentro de casa. Tanto que quando eu fui modular a rotina real, eu sempre queria conseguir cobrir a maior parte de temas, assim, né, da vida das mulheres. E aí para pensar de uma maneira simples, eu pensei quais são os 4 fundamentais. Então, é você mesma, né, o autocuidado, relacionamentos, e aí família, amorosos, com clientes, enfim, todo mundo que a gente se relaciona. Uhum. Carreira, que é um negócio também que tem muita gente aí que não tá satisfeita, não tá feliz, não sabe para onde vai, não tem coragem de fazer transição. Meu Deus do céu, eu já tô bem acomodada aqui, não posso pensar nessa mudança. E o último são os cuidados com a casa. E nos cuidados da casa, sempre é um lugar que aparece muito, e eu sei que não é o seu caso, Mi, porque você é uma pessoa que está o tempo todo com um olhar apurado para selecionar as coisas do ambiente, mas Uhum. tem gente que está assim, vivendo em lugares que estão totalmente carregados, dá aquela angústia, aquela agonia, mas é simplesmente porque tem um monte de coisa desnecessária no ambiente em que se vive. Então, tudo que nos toca de alguma maneira, uma bagunça, uma, um alimento que não tá legal, uma conversa que não faz bem, uma música, cara, o tanto de música que a gente tá escutando com um teor negativo é absurdo, faz parte do dia a dia da nossa sociedade hoje. E aí isso faz o inconsciente coletivo, né, nós como um grande corpo social, vibrar muito baixo, vibrar muito negativo. Por isso que quando a gente não está muito colada no sistema, o negócio é você ir começar a criar o seu próprio sistema, entendeu? Eu vou falar com as minhas aqui, quem quer falar de Ayurveda, da semente do mamão. Eu não vou enlouquecer num mundo que tá pegando fogo. Não que eu queira me isolar, não que eu queira me alienar de tudo isso, não é esse caminho.
Mas para eu conseguir existir, eu preciso cuidar um pouco da minha saúde física, mental, emocional, espiritual. Tudo isso é alimento. Tudo isso é alimento. Ou não, né? Ou veneno. Incrível. Nossa, Aninha, você me fez lembrar muito. Não sei se você vai lembrar daquele manifesto que a gente fez quando você estava trabalhando na Xirixiri. Nossa, sim, você trouxe algumas falas que tem exatamente naqueles takes que a gente fez, naquele manifesto. Nossa, é tão lindo aquele vídeo. Foi o Johannes que criou aquele roteiro. Eu vou resgatar e vou mandar para você. Eu vou resgatar e vou mandar para a gente relembrar. Vamos Porque é relembrar. um vídeo que nunca vai envelhecer, ele é muito atemporal. É engraçado, né? Como tudo realmente tem um impacto muito direto, assim, né, na nossa vida, a forma como a gente escolhe receber a informação, o alimento e todo o resto. É muito incrível mesmo. E aí você pensa assim que o jeito como as coisas estão, uma pessoa 60 anos atrás, ela conhecia em média 300 pessoas ao longo da vida dela. 300. Quantas pessoas a gente às vezes vê em um dia rodando no Instagram? Um dia. 60 anos atrás, a minha avó, porque as pessoas estavam ali vivendo em comunidade, você tinha aqui 30 amigos do colégio, que geralmente as pessoas começavam e terminavam as turmas juntas. Uhum. Tinha as pessoas da sua família, alguns anexos da família, que as pessoas vão se casando, mas dava umas 300 pessoas, quando muito assim. E hoje, às vezes, em um dia, a gente vê o que as nossas avós viam uma vida inteira. Olha que louco. Tipo, eu tenho assim, nossa, imagina, 2.050 seguidoras. Eu acho isso uma maravilha. Eu amo cada uma delas, inclusive os robôs do jogo do Tigrinho. Porque eu, tipo assim, eu falo, meu, 2.000 pessoas é muita gente, né? Mas dentro do universo da internet, tipo, 2.000 é nada. Pessoas com milhares e milhares e milhares de seguidores, não é nada. Mas, gente, nossa, eu precisaria de quantas gerações para os meus avós conhecerem 300 pessoas? 60 É, não. mas dessas quantas a gente tem conexão, né? Exatamente. Aí que é. E às vezes, não tendo conexão, tipo, vendo lá, sei lá, o Google Gloss, tô dando um exemplo porque é a coisa mais. A gente vê coisas de vida de pessoas que a gente nem sabe, nem conhece. E aí você vê uma notícia que te causa um desconforto e você nem sabe. Pô, esses dias aí não tinha nada a ver. Eu abri para fazer, porque agora eu tô bem orientada no Instagram para conseguir só trabalhar, né? Nele, você tem que ficar usando. Não sei que coisa que veio que o cara perdeu a filha afogada. Pô, tem uma criança em casa. Meu, passei o dia inteiro com aquele negócio assim, uma agonia no meu coração. E eu não sabia por quê. E depois eu fiquei pensando, gente, de onde que veio essa agonia? Daí que eu vi que, tipo, 9 da manhã eu vi uma notícia, nada a ver. Não, nada a ver, né? Imagina, tadinha. Mas que me impactou diretamente. E a gente tá inconscientemente tomando essas porradas o dia inteiro. O dia Uhum. inteiro. Então é um negócio assim que a gente precisa preservar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai escolher o que você vai ver, o que você não vai ver. Muito pelo contrário, o volume de estímulo está aumentando. E se a gente não tiver ligado, a gente está consumindo coisa que não deveria. Muito, Uhum. num volume muito maior que a gente dá conta de digerir. Então é uma coisa de para se ver mesmo assim, se cuidar, para manter a saúde, em primeiro lugar. Perfeito. Meus amores, temos um primeiro encontro. Vocês vêm nos outros, vocês não me deixam sozinha, por favor. É tipo aquele negócio da festa, quando você faz festa de aniversário, sabe? É terça, quinta e sábado da próxima semana, tá bom? Então, serão muito Tá. bem-vindas. A gente vai cobrindo os temas, assim. Inclusive, se vocês quiserem temas, assim, que ficarem afim, me manda sugestão. Eu tenho as datas e... Olha, a Marina mandou, saiu um monte de interrogação aqui. Ó, a Mai falou que encontro maravilhoso, fez repensar os hábitos, principalmente o sono. Que bom, querida. Foram Pois é. corações. Ai, Marina, foram corações. Obrigada. Obrigada, linda. Eu também amei a presença de vocês, quem esteve ao vivo, quem vai assistir gravado, porque eu sei que é um horário complicado. Mas, gente, sabe o que é uma coisa boa? O fato de eu me comprometer num horário tá fazendo eu
estar aqui com vocês, porque senão, quando que eu vou abrir uma câmera e falar 1 hora sobre mamão? Semente de mamão? Nunca, né? Foi muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada, Ana. Minha, sempre muito bom. Obrigada, Gente, tô Ami. processando ainda. Você vai desligar a câmera, eu vou ficar aqui pensando, relendo. Ai, Com a letra muita mais coisa. linda da história, gente. Vocês têm Ai, letradinha, mas gente. olha, essa garota aí, viu? Vou falar pra vocês. Vou falar pra ela fazer um desafio, tirar foto do seu caderno e posta pra elas verem. É coisa mais. Tem gente que quer tatuar. Gente, Não teve a não. menina que É tatuou sua sério. letra? Ah, aconteceu várias vezes, é. Mas assim, além do seu elogio, o que mais gostei é que você me chamou de garota, né? Eu sou uma senhora. Olha, eu acho que você tá aplicando a Ayurveda escondido, viu? Porque se você contar, minha filha, ninguém, todo mundo cai da cadeira, viu? 50, bem feitinho, né? Olha lá, Cláudia. 49, indo para 50. Não, mentira. Sério. Não, agora com os ensinamentos da Ana, vou ficar com carinha de 30. Você vai É, ver. filha, Vou sem melhorar a dormir tá assim, imagina a alimentação. hora que dormir. Isso é verdade. Sim, Quando eu com começar a dormir às 9, 10 horas. Ninguém segura, a Não, Cláudia tá assim, Ai, passada. gente. acabou, Acabou, né? Ana, acabou para mim. Acabou para mim. É o fim da linha. trinta e É. seis anos eu tô desse jeito aqui. O que que podemos fazer? Para. O que que Não, não vou, podemos fazer? Não não vou sei. aceitar ninguém se menosprezando aqui, mas que é maravilhosa. Então, agora eu quero ver todo mundo digerir. Quem chegou até o final vai passar mal agora. Mas, gente, muito obrigada, viu, de vocês estarem Obrigada aqui por comigo. tanto, Ana. Obrigada, obrigada. Não, de que vale ter conhecimento se a gente não tem com quem compartilhar? Eu ia ficar aqui comendo mamão sozinha. Gente, eu amo estar aqui com vocês. Terça-feira que vem, quinta-feira, às 8, 1 horinha também para a gente conversar, e no sábado, das 9 às 10, tá bom? Tá bom. Beijos, obrigada, obrigada a quem tá vendo ao vivo. Gente, não esquece de depois me contar o que vocês acharam, hein? É importante para mim. Pode Beijos, deixar. beijos. Beijos. Beijo, Tchau. tchau.